Fala, meus queridos, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu não irei colocar câmera porque o Rio de Janeiro tá 800 graus Celsius, então, pelo amor de Deus, o mundo está acabando nesse lugar e ninguém tá mais aguentando o calor, nem o Pedrinho. Bom, vamos lá. A gente tem que, antes de olhar para o gráfico, olhar para essas duas situações aqui. Primeira situação, a meme coin do Trump. Isso aqui foi uma doideira, tá? O cara foi lá no Twitter, falou da moeda, a moeda simplesmente subiu 400 e poucos em menos de 24 horas. Gigantesca. Ah, Felipe, o que você acha da meme coin? É o mesmo que eu acho de todas as outras meme coins. É uma idiotice. Porém, para mim, esse cara aqui é inteligente. Muito inteligente. Para mim, o que ele fez foi um teste social para saber se a aceitação popular dele seria o suficiente para fazer um ativo subir. Para mim, foi isso que ele fez, tá? Assim como o Elon Musk faz com a Dogecoin, e com certeza teve mão do Elon Musk nisso, já que os dois são best friend. O cara desembolsou uma grana aqui, beleza? Esse é, né, ele que divulgou, ele vendeu, ele vai ganhar uma grana aqui. Só que para mim isso foi um teste social. Por que um teste social? Se ele fosse capaz de fazer uma meme coin subir com apenas a imagem dele, eu não tenho dúvidas de que ele vai poder fazer isso com o Bitcoin, né? Já que ele é pró-Bitcoin, tá? Ele é pró-Bitcoin. Como eu já disse, Estados Unidos tem Bitcoin e tal. Então é uma forma de você gerar riqueza para a nação. Isso é fato. É uma forma de você gerar riqueza para a nação. Se é uma forma de você gerar riqueza para a nação, um cara como ele, eu tenho certeza que usaria desses meios. Então, já começou uma série de notícias de que não só ele é pró criptos, mas pretende fazer emendas, pretende trazer as criptos oficialmente para a economia americana, pretende avançar com toda essa parte econômica que vai tornar as criptos um uso normal dentro de uma nação, tá? Coisa que particularmente eu não defendo, mas enfim, né? Aparentemente ele defende. E tem muitas notícias, essa aqui é uma delas, vou deixar tudo lá na descrição, tá bom? De que o Trump planeja sim colocar as criptos para serem parte da sua economia dentro do mandato. O que você acha disso, Felipe? Eu acho que para o Bitcoin é uma alegria. Por quê? A mesma coisa que fez o Bitcoin cair, né? Obviamente pensando no ciclo padrão de dezembro, blá blá blá, mas a mesma coisa que deu ao Bitcoin um pouco de descrédito, quando a gente viu os Estados Unidos vendendo um pouco de Bitcoin, é o que vai trazer crédito, porque agora a gente muda de figura, né? Agora a gente entra num cenário onde a gente tem um dos maiores representantes mundiais no quesito economia, né? Porque os caras têm uma influência gigantesca a favor das criptos. E se ele fez isso com uma meme coin, amanhã ele simplesmente posta: comprei Bitcoin. O que tu acha que vai acontecer com Bitcoin? Simplesmente, sei lá, posta um vídeo dele usando a Binance e comprando $1.000 de Bitcoin. Um vídeo normal que ele posta assim. O que tu acha que vai acontecer? Fala a verdade. Ele só simplesmente fala numa entrevista qualquer lá, não, eu tenho Bitcoin, eu gosto de Bitcoin, né, eu compro, independente do que eu tenho na minha carteira normal, né, nas minhas ações, eu tenho um pouquinho de Bitcoin também. O que tu acha que vai acontecer com as criptos? Se o cara fez isso com a meme coin. Ok, a gente tá no período agora de meme coin, também não posso excluir o lógico aqui, né, a gente vive um período onde as pessoas elas querem fazer essa grana rápido, já que o mercado cripto ele deu uma congelada, ele deu uma, né, o que é normal depois de todo esse processo de alta, tá bom? Nada aqui é isso aqui, né? Nada aqui é anormal, mas como ele deu essa congelada, o que que aconteceu? As pessoas querem botar dinheiro para rodar. E aí os meme coins começaram a entrar na temporada novamente. Mais ou menos igual foi aqui. Aqui também foi uma época de muita meme coin, tá? Inclusive foi a época que surgiu a queridinha do Elon Musk, a Dogecoin. Entendeu? Que fez o gráfico subir adoidadamente. Aí depois começou a Shiba aqui, então
essas meme coins, elas impulsionam, pelo menos elas trazem gente para o mercado, o que é interessante. Eu não gosto, não trabalho com meme coin. Quem já me conhece já sabe, mas cada um com seu cada um. Não posso dizer que não teve gente que ganhou dinheiro aqui, mas lembre-se, tudo que você coloca em meme coin é risco, beleza? Indo para gráfico, já que a gente já entendeu o conceito Trump aqui, e torce, obviamente, para que ele continue com isso, sabendo que ele não é amiguinho de ninguém. O cara quer dinheiro, assim como eu, e exatamente igual a você. Então, se a gente quer dinheiro, mas o Trump tá afim do Bitcoin, o Trump é pró-Bitcoin. No dia que ele falar vendi, vendeu. E vai ser na tua cara. Então, isso não muda pra gente o cenário cíclico que a gente já tinha falado. Julho, agosto, estou dizendo adeus. Felipe, mas e se continuar subindo depois? Se continuar subindo depois, eu peguei lucro desde lá de 17 mil. Prefiro me ater ao conceito cíclico do que imaginar que Donald Trump vai fazer as criptos começarem a subir. Né, desculpa. Eu prefiro usar uma coisa chamada evidência histórica. A evidência histórica está mais a favor da minha perspectiva do que Donald Trump. Por quê? Porque o Donald Trump quer a mesma coisa que eu, dinheiro. Só que, se ele tiver que tirar o meu para ele ter o dele, ele vai fazer. Beleza? Entendendo esse conceito básico, agora sim a gente vai para a análise gráfica. A gente continua esperando o rompimento da região dos 108 mil, tá? Está desenhando esse rompimento sim. No quesito indicadores, a gente tem essa possibilidade sim, porque o gráfico está apontando para cima sim, tá? Deixa eu fazer um negócio aqui que vai ficar mais legal aqui. Cadê? Não, tem que selecionar isso aqui. Aqui. Foi. Já deu para reparar que eu sou meio ruim desenhando seta, né? Então a gente tem esse processo aqui, tá? Que para mim é uma continuidade de alta. São duas linhas sobrepostas, onde a menor está por cima, ou seja, uma média de curto prazo, né? As evidências de curto prazo. Então significa que a perspectiva ainda é superior. O que não deixa a gente muito alegre ainda é justamente as médias. Mas se você pegar, são médias de longuíssimo prazo, no mensal. Então, assim, a coisa acaba que... Deixa eu dar uma olhada, inclusive, nisso aqui. Em outro ativo que a gente já pega mais tempo do Bitcoin. É bem comum ele ficar abaixo. As médias de curto prazo ficarem por baixo das médias de longo prazo, mesmo nos cenários de topo histórico. Só confirmar aqui que isso aqui é de curto prazo. Não, é que eu configurei diferente mesmo. Eu configurei a de 20 como a vermelha e a de 50 como a verde. Então tá certo. Então está certíssimo. Inclusive, deixa eu reconfigurar. Porque aí a gente tem dessa forma aqui. Essa forma aqui fica mais interessante pra gente. Por quê? Porque a média de menos período, de 20 períodos, está por cima. E a de 50 períodos está por baixo. É mais interessante você entender dessa forma. Eu devo ter mudado esse final de semana e não prestei atenção. Então, voltando aqui, perdão a viajada. A gente tem a média de 20 períodos acima da média de 50 períodos. Isso significa tendência clara de alta. Significa uma tendência interessante. Você vê que o fundo histórico ele acontece quando o gráfico perde a média de 50 e a melhor compra possível. Por que melhor compra possível? Porque você tem evidências gráficas de continuidade de alta depois da formação de um fundo histórico. Então a melhor compra possível não é o fundo. A melhor compra possível é a que respeita esse padrão aqui. Por quê, Felipe? Porque aqui você tem 70% de certeza de que o gráfico vai continuar subindo. Enquanto aqui você não sabe se é o fim ou não. Entendeu? Então,
Dito isso, aqui ela justamente mostra uma aproximação das médias. Isso eu estou no mensal, tá? Então, dito isso, a gente tem uma bela discrepância entre os, né, indicadores. A gente tem o KST mostrando também essa evidência de alta, só que a gente tem algo que me preocupa. Quando a gente teve a formação do topo histórico, a gente teve uma bela de uma distância entre as médias, mais ou menos igual a distância que a gente está fazendo agora. Por isso que eu facilmente digo para vocês que eu prefiro me ater ao conceito cíclico do que a ter fé de que Donald Trump vai fazer o mercado cripto ir até infinito e além nessa temporada, tá bom? Por isso que eu digo para vocês. A gente tem evidências de que dá para continuar subindo? Tem. Mas a gente não tem provas, a gente não tem evidências aqui de que essa alta vai ser extremamente expansiva, tá bom? Acho que esse é o ponto que a gente precisa se ater. Quando a gente vai para o semanal, a gente vê um cenário interessante. Por quê? A gente teve a formação do fundo. Por que a formação do fundo? Porque ele consolidou essa região aqui na base dos 92 mil. Ele chegou a romper ela múltiplas vezes, mas ele não fechou nenhuma vez abaixo. Eu não sei se no diário ele fechou. A gente vai dar uma olhada daqui a pouco. Mas no semanal ele não fechou. Não aparenta que vai fechar hoje. E ele faz uma coisa interessante aqui, cara. Ele rompe essa máxima do que é no anterior. E se ele fechar acima, região dos 103 mil, ele deixa pra gente um cenário bem interessante de continuidade de alta, tá? O problema é que justamente a gente vai enfrentar agora o topo histórico. Então, por mais que o cenário seja positivo, o cenário de alta seja interessante, a gente vai precisar agora de força para romper o topo histórico. Eu acredito que para essa semana, para a semana que vem, ele tem força para. Que aí, novamente, a gente vê médias, indicadores, volume, que foi até interessante, um volume que chegou até a média, tá? Então é interessante? É interessante. Temos um cenário aqui positivo para que isso aqui tenha sido um fundo ascendente. Fez o fundo ascendente e continua subindo. Por quê, Felipe? Porque se tocar aqui e rejeitar, aí é topo duplo, amigão. Tem que romper agora. Porque se não romper, é topo duplo. E topo duplo não tem desenrolo. A gente vai voltar para buscar 70 mil. Tem que romper agora. Se não romper agora, 70 mil aumenta a probabilidade em, sei lá, uns 30% de acontecer. Porque isso aqui vai ser topo duplo. O único cenário que não que pode ser um topo duplo, né? A gente não busca os 70 mil, é se isso aqui ficar numa lateralização infinita aqui. Aí volta a ser um cenário positivo. Mas eu sinceramente não acredito que isso vai acontecer. Ou a gente rompe agora, ou semana que vem, no máximo mais uma semaninha, né? Pode ser que feche um doji aqui e aí para a próxima semana continuar subindo. Seria interessante também. Mas não romper a região dos 108 mil agora, né? Nesse próximo combate contra ela, pode levar o gráfico até o próximo topo. Porque vai formar a região de um topo duplo e a região de topo duplo não tem desenrolo. É venda. Ah, Felipe, você acha que devo zerar meus criptos agora? Eu não vou. Eu não vou, tá? Mas de repente a gente pensa em fazer uma operação de venda aqui. Por que não, né? Tá possível, tá legal, entendeu? Descendo pro diário é que isso fica um pouco mais evidente. Deixa eu voltar pro semanal para marcar tanto topo quanto fundo. Eu falei o fundo aqui em 92. Felipe, por que não o fundo em 88, em 91? Porque a gente registra o que é comum a todos os candles. E a gente crava isso como fundo, o que é comum a todos os candles. Tá? E aí, o que acontece? O cenário aqui é interessante, mas aqui a coisa fica no X da questão. Observa bem, o indicador ele registrou o rompimento bem nesse fundo aqui, justamente quando ele tocou a região de 88 mil, mais ou menos aqui que eles estavam andando juntos, aqui que a parte verdinha deu uma sumida, falou tchau, adeus. Isso é interessante. Essa linha pontilhada no indicador, ela justamente registra o meio do caminho. O que está muito abaixo é tendência de baixa, o que está muito acima é tendência de alta. O meio é o ponto de equilíbrio. Então ela entrou em zona de equilíbrio quando ela chegou na região dos 88 mil e rompeu. Continuou o processo de alta, tá?
Isso pra gente é um cenário positivo. Quando você pensa que ele fez esse volume aqui dentro da região de suporte, é também um cenário positivo. Ou seja, temos força para romper. Ah, mas e esses dois candles aqui, Felipe? Esses dois candles aqui foi do pessoal que operou aqui embaixo e vendeu aqui porque tá perto do topo. Tá perto do topo, o que o pessoal vai fazer? Vai vender. Quem tá operando intradiário vai vender. O cara aqui brincando numa operação rapidinha, sem alavancagem, botou 13% no bolso. Imagina quem estava operando alavancado. Então, em tese, o que a gente tem é um cenário positivo para o rompimento. Porém, dentro desse conceito aqui, esses candles fracos aqui, se não chegar um candle realmente dando um soco para cima, vai formar um topo duplo. E formar um topo duplo, primeiro alvo 92, segundo alvo 70. Infelizmente é o cenário que a gente tem. Felipe, você acha que a gente rompe agora? Bom, os indicadores dizem que a gente tem força. O gráfico em si está mostrando que não. Por quê? Observa esses últimos dois candles que a gente fez. Os últimos dois candles foram fracos. Foram candles de execução. Por mais que seja execução das ordens que foram criadas aqui, nesse problema aqui, cria um clima desagradável. Entendeu? Cria um clima desagradável. Então, por mais que os indicadores estejam positivos, o gráfico em si não parece que está respondendo bem. Então, é um probleminha que a gente tem que resolver. É um probleminha que a gente vai precisar resolver. Vamos torcer que no 4 horas a gente quebre esse triângulo aqui e continue subindo. Se isso acontecer para as próximas horas, excelente. Se isso acontecer para as próximas 2 semanas no máximo, excelente também. Se isso não acontecer, preparem-se para 70 mil. Certo? É isso, acho que não tem muito o que dizer não. Vamos torcer que o Trump também fale alguma coisa do Bitcoin, que aí ele quebra toda a análise gráfica. O gráfico pode estar apontando para baixo. Ele chega lá no Twitter e fala, comprei Bitcoin. O gráfico, explode para cima e aí coloca a gente de novo no cenário gráfico positivista. É isso que a gente quer acima de tudo, né? Então é isso. Se você ficou até aqui, se você entendeu tudo que eu falei, muito obrigado. Deixa o seu like, certo? E segue a gente aí. Valeu. Tamo junto.